Existem momentos na vida em que tudo parece mudar ao mesmo tempo. Portas se fecham, ciclos se encerram, pessoas seguem caminhos diferentes e o que antes era conhecido passa a ser território desconhecido. As novas fases não pedem permissão, elas simplesmente chegam. Às vezes chegam suaves como o amanhecer, outras vezes chegam como tempestades que arrancam certezas. E é nesse ponto, entre o medo do que acabou e a incerteza do que começa, que o coração aprende a depender de Deus de uma forma mais profunda. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti reconhecendo que estou atravessando uma nova fase. Talvez eu ainda não entenda tudo, talvez eu ainda esteja tentando aceitar o que mudou. Talvez eu esteja segurando lembranças do que foi, enquanto o Senhor já está me chamando para o que será. Mas mesmo com dúvidas, eu escolho confiar. Pai, o novo assusta porque exige fé. O novo pede coragem para soltar o que era confortável. O novo me tira do controle e me lembra que eu não sou soberano sobre os meus próprios caminhos. E é exatamente por isso que eu preciso de Ti. Eu não quero entrar em uma nova fase apenas com expectativas humanas. Eu quero entrar guiado pela Tua presença. Se essa nova fase envolve mudança de trabalho, dá-me sabedoria. Se envolve novos relacionamentos, dá-me discernimento. Se envolve despedidas, dá-me maturidade. Se envolve crescimento, dá-me humildade. Eu não quero apenas sobreviver a essa transição. Eu quero amadurecer nela. Senhor, eu confesso que às vezes sinto medo. Medo de não dar conta. Medo de falhar. Medo de começar algo e não terminar. Medo de repetir erros antigos, mas hoje eu entrego cada medo nas Tuas mãos, porque se essa nova fase foi permitida por Ti, então ela não veio para me destruir, mas para me desenvolver. Ensina-me a não romantizar o passado, nem demonizar o futuro. Ensina-me a enxergar propósito até nas mudanças que doem, porque eu sei que cada fase da minha vida tem sido um capítulo escrito com cuidado. Nada foi em vão. Nada foi desperdiçado. Até as lágrimas serviram para regar o solo onde novas sementes estão nascendo. Pai, eu não quero entrar nessa nova fase carregando pesos da fase anterior. Cura ressentimentos que ficaram. Liberta-me de culpas antigas. Fecha ciclos dentro de mim, não apenas ao meu redor. Porque de nada adianta o ambiente mudar se o meu coração continuar preso. Que essa nova fase seja também uma nova mentalidade. Que eu aprenda a pensar diferente, agir diferente, reagir diferente. Que eu não repita padrões que já deveriam ter sido superados. Dá-me consciência para perceber quando estou tentando viver o novo com atitudes velhas. Senhor, se essa fase envolve crescimento, prepara-me para a responsabilidade que vem junto com ele. Se envolve exposição, fortalece meu caráter. Se envolve bênçãos maiores, amplia minha capacidade de administrar o que o Senhor confiar em minhas mãos. Eu entrego a Ti cada expectativa, porque às vezes criamos cenários perfeitos na mente e esquecemos que o Teu plano é sempre mais profundo do que o nosso. Que eu não me frustre se as coisas não acontecerem do jeito que imaginei. Que eu confie que o Teu caminho é melhor, mesmo quando não é o mais fácil. Pai, dá-me sensibilidade para perceber as oportunidades escondidas nessa nova fase. Às vezes, o Senhor está abrindo portas discretas, e eu estou tão focado no que perdi que não consigo enxergar o que estou ganhando. Abre meus olhos espirituais. Ajusta meu foco, renova minha esperança, que eu não entre nessa fase comparando minha jornada com a de ninguém. Cada pessoa tem seu tempo, seu processo, sua estação. Livra-me da ansiedade que nasce da comparação. Ensina-me a celebrar o que o Senhor está fazendo em mim, no meu ritmo, na minha história. Senhor, eu declaro que essa nova fase não será marcada por medo, mas por fé. Não será marcada por insegurança, mas por confiança. Não será marcada por escassez, mas por provisão. Porque onde o Senhor me coloca, o Senhor também sustenta. Se eu precisar aprender coisas novas, dá-me disposição.
Se eu precisar recomeçar do zero, dá-me coragem. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. Que eu não murmure durante o processo. Que eu não reclame do que ainda não entendo. Que eu aprenda a agradecer antes mesmo de ver o resultado final. Pai, eu sei que novas fases revelam quem realmente somos. Elas expõem fragilidades e também revelam forças escondidas. Trabalha em mim durante essa transição. Molda meu caráter, refina minhas intenções, purifica meus desejos. Que eu não tenha medo de deixar para trás o que já cumpriu seu propósito. Nem tudo o que foi bom precisa continuar. Algumas coisas são boas por um tempo, mas o Senhor tem algo melhor adiante. Dá-me maturidade para entender isso. Se essa nova fase envolve novos sonhos, confirma-os no meu coração. Se envolve encerramento de sonhos antigos, consola-me. Ensina-me a confiar que quando o Senhor fecha uma porta, não é punição, é direcionamento. Pai, eu entrego a Ti o controle dessa nova etapa. Eu reconheço que sozinho eu me perco, mas contigo eu encontro direção. Que cada decisão que eu tomar seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada passo seja alinhado com o Teu propósito. Que essa fase não seja apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna. Que eu saia dela mais forte, mais maduro, mais dependente de Ti. Que eu aprenda o que precisa ser aprendido e deixe para trás o que precisa ser deixado. Senhor, renova minhas forças para atravessar essa transição. Quando eu me sentir cansado, sustenta-me. Quando eu me sentir inseguro, lembra-me das promessas que já se cumpriram na minha vida. Quando eu duvidar, recorda-me das vezes em que o Senhor já me guiou antes. Eu declaro que essa nova fase será marcada por crescimento espiritual. Que eu me aproxime mais de Ti, que minha oração seja mais sincera, que minha fé seja mais firme, que minha confiança seja mais profunda. Pai, prepara-me para o que ainda não vejo. Organiza bastidores que eu nem imagino. Conecta pessoas certas no momento certo. Afasta distrações que poderiam me desviar. Guarda meu coração durante todo esse processo. Que eu não entre nessa fase com pressa, mas com propósito. Que eu não busque apenas resultados rápidos, mas crescimento sólido. Que eu não queira apenas mudanças externas, mas transformação verdadeira. Senhor, eu recebo essa nova fase como presente, mesmo que ainda venha embrulhada em desafios. Eu escolho confiar que o Senhor está à frente, preparando caminhos, alinhando circunstâncias e trabalhando em silêncio a meu favor. E, acima de tudo, que eu nunca me esqueça de que o mais importante não é a fase em si, mas a Tua presença em cada fase. Porque se o Senhor estiver comigo, qualquer estação se torna lugar de aprendizado, qualquer mudança se torna oportunidade e qualquer começo se torna promessa. Eu entro nessa nova fase, segurando a Tua mão. Amém. Senhor, enquanto eu continuo atravessando essa nova fase, percebo que não é apenas o ambiente que muda, é o meu interior que está sendo trabalhado. Cada dia traz um desafio diferente, uma emoção inesperada, um pensamento que me confronta. E eu entendo que o Senhor não está apenas mudando as circunstâncias ao meu redor. O Senhor está transformando algo dentro de mim. Pai, existem momentos nessa transição em que eu me sinto pequeno diante do que está por vir. As responsabilidades parecem maiores, as expectativas parecem mais altas, as decisões parecem mais definitivas. E é nesse ponto que eu reconheço que, se eu depender apenas da minha própria força, eu vou me sentir sobrecarregado. Por isso, eu escolho depender da Tua graça. Eu sei que novas fases exigem novas atitudes. Não posso agir como antes se quero viver algo diferente. Não posso pensar como antes se quero crescer. Não posso reagir como antes se desejo amadurecer. Então, Senhor, renova minha mente, alinha meus pensamentos com a Tua vontade.
Ensina-me a enxergar cada desafio como uma oportunidade de evolução. Se essa fase está me ensinando paciência, que eu não fuja do processo. Se está me ensinando responsabilidade, que eu não reclame do peso. Se está me ensinando humildade, que eu não resista ao aprendizado. Eu não quero desperdiçar essa estação da minha vida por orgulho ou impaciência. Pai, eu entrego a Ti as inseguranças que surgem quando tudo parece novo demais. Entrego o medo de não estar preparado. Entrego a ansiedade pelo futuro. Entrego a comparação silenciosa que tenta me convencer de que eu estou atrasado. Eu rejeito essa mentira. Eu declaro que estou exatamente no ponto do processo que preciso estar. Que essa nova fase não seja construída sobre pressa, mas sobre propósito. Que eu não tente acelerar o que precisa ser desenvolvido com calma. Dá-me discernimento para entender que crescimento verdadeiro não acontece da noite para o dia. Ele acontece no silêncio, na constância, na disciplina diária. Senhor, às vezes o novo traz solidão. Nem todos caminham conosco para a próxima etapa. Algumas pessoas ficaram no ciclo anterior. Algumas relações não atravessam determinadas transições. E isso dói. Mas eu escolho confiar que cada despedida também faz parte do teu plano. Se alguém não está comigo nessa fase, é porque o Senhor está ajustando o caminho de ambos. Cura, Pai, qualquer sentimento de abandono que possa surgir. Ensina-me a não interpretar mudanças como rejeição. Ensina-me a não levar para o lado pessoal aquilo que faz parte do teu propósito maior. Dá-me maturidade emocional para entender que cada fase tem suas próprias conexões. Que eu também saiba valorizar as novas pessoas que o Senhor está colocando na minha vida. Que eu tenha sabedoria para discernir quem veio para somar e quem veio apenas para passar. Que eu não me feche por medo de sofrer novamente. Que eu não me torne frio por causa de experiências antigas. Senhor, eu reconheço que novas fases exigem decisões corajosas. Às vezes eu preciso dizer não para aquilo que antes era comum. Às vezes eu preciso me posicionar de maneira diferente. Às vezes eu preciso estabelecer limites que antes eu não tinha. Dá-me firmeza para agir com equilíbrio. Que eu não confunda crescimento com arrogância. Que eu não confunda humildade com submissão excessiva. Que eu encontre o ponto saudável entre confiar em Ti e assumir minha responsabilidade. Pai, eu também entrego a Ti os sonhos que estão surgindo nessa fase. Alguns são maiores do que eu imaginava. Outros são diferentes do que eu planejei no passado. Ensina-me a abraçar os novos sonhos sem culpa por ter deixado os antigos para trás. A vida é feita de ajustes e o Senhor conhece cada detalhe do meu caminho. Se essa fase está me preparando para algo maior, molda meu caráter agora. Se estou sendo treinado para responsabilidades futuras, fortalece minhas bases. Que eu não queira apenas a promessa sem passar pela preparação. Que eu entenda que o processo é parte essencial do propósito. Senhor, guarda meu coração contra a autossabotagem. Às vezes, somos nós mesmos que dificultamos aquilo que poderia fluir. Às vezes, o medo nos faz retroceder. Às vezes, a insegurança nos impede de dar passos necessários. Eu rejeito esse padrão. Eu escolho avançar com fé. Que cada manhã dessa nova fase seja vivida com gratidão. Que eu acorde consciente de que estou em movimento. Que eu reconheça pequenos progressos, que eu celebre conquistas discretas, que eu aprenda a valorizar os detalhes. Pai, eu não quero atravessar essa fase apenas esperando que ela termine. Eu quero vivê-la com presença. Quero aprender enquanto caminho. Quero crescer enquanto enfrento desafios. Quero amadurecer enquanto enfrento pressões. Ensina-me a manter equilíbrio emocional quando algo não sair como esperado. Nem todo obstáculo significa que estou no caminho errado. Às vezes, significa apenas que estou sendo fortalecido. Dá-me discernimento para não desistir cedo demais.
Se houver portas que ainda não se abriram, dá-me paciência. Se houver respostas que ainda não chegaram, dá-me serenidade. Se houver planos que ainda estão em construção, dá-me confiança. Eu não preciso entender tudo agora, eu preciso confiar. Senhor, protege meus pensamentos nessa fase. Afasta vozes negativas que tentam desanimar. Afasta palavras que não edificam. Afasta influências que confundem. Que eu escute com mais atenção a tua direção do que qualquer ruído externo. Eu declaro que essa nova fase será marcada por crescimento interior. Que eu me torne mais resiliente. Que eu desenvolva mais autocontrole. Que eu aprenda a lidar melhor com frustrações. Que eu me torne emocionalmente mais saudável. Pai, ajuda-me a aceitar que mudança é parte da vida. Nada permanece igual para sempre. Estações se encerram para que outras comecem. E se o Senhor permitiu essa transição, é porque algo novo precisa nascer. Que eu não carregue o peso do passado para o futuro. Que eu não leve mágoas antigas para relacionamentos novos. Que eu não traga desconfianças antigas para oportunidades novas. Renova-me por completo. Senhor, que essa fase também fortaleça minha fé. Que eu ore mais, que eu busque mais a tua presença, que eu dependa menos das circunstâncias e mais da tua direção. Que eu encontre estabilidade espiritual, mesmo quando tudo ao redor estiver mudando. Eu escolho declarar que essa nova fase não é um acidente. Ela não é fruto do acaso. Ela faz parte de um plano maior que eu ainda não vejo por completo. E mesmo que eu não entenda todos os detalhes, eu confio no autor da minha história. Pai, dá-me coragem para continuar avançando. Dá-me equilíbrio para lidar com as emoções. Dá-me clareza para tomar decisões. Dá-me força para enfrentar o que for necessário. Que eu não tenha medo do crescimento. Que eu não tema responsabilidades maiores. Que eu não fuja de oportunidades que exigem mais de mim. Se o Senhor me trouxe até aqui, é porque há capacidade dentro de mim que talvez eu ainda não reconheça. Eu entrego essa fase completamente nas tuas mãos. Cada passo, cada escolha, cada desafio, cada aprendizado. Que tudo coopere para o meu amadurecimento. E mesmo quando eu me sentir inseguro, lembra-me que nenhuma fase é maior do que a tua presença. Nenhuma mudança é maior do que o teu cuidado. Nenhum desafio é maior do que a tua fidelidade. Eu continuo caminhando. Eu continuo confiando. Eu continuo crescendo. Porque eu sei que novas fases não vêm para me parar, mas para me elevar. Amém. Senhor, há algo que eu começo a perceber com mais clareza nesta nova fase. Mudança não é apenas deslocamento, é revelação. Cada transição revela o que estava escondido dentro de mim. Revela forças que eu não sabia que possuía. Revela fragilidades que eu tentava ignorar. Revela crenças que precisam ser ajustadas. E embora esse processo às vezes seja desconfortável, eu reconheço que ele é necessário. Pai, quando tudo era estável, eu me acomodava. Quando tudo era previsível, eu me sentia seguro demais. Mas agora, nesta fase diferente, eu sou desafiado a crescer. Sou convidado a sair do automático. Sou chamado a confiar de uma forma mais profunda e consciente. Eu admito que, em alguns momentos, pensei em voltar atrás. Pensei que talvez fosse melhor permanecer no conhecido, mesmo que limitado. Pensei que talvez o conforto fosse mais seguro do que o crescimento. Mas hoje eu entendo que crescimento exige desconforto. Evolução exige movimento. E o Senhor não me chamou para viver estagnado. Se esta nova fase está exigindo mais disciplina, ensina-me constância. Se está exigindo mais responsabilidade, ensina-me maturidade. Se está exigindo mais coragem, fortalece meu espírito. Eu não quero fugir daquilo que pode me transformar. Senhor, às vezes eu me sinto em construção. Como se partes antigas estivessem sendo desconstruídas para dar espaço ao novo.
E desconstrução dói. Dói admitir que algumas atitudes precisam mudar. Dói reconhecer que certas decisões do passado tiveram consequências. Dói aceitar que nem tudo o que eu acreditava estava correto. Mas eu escolho permitir que o Senhor trabalhe em mim. Quebranta o que precisa ser quebrantado. Remove o que precisa ser removido. Ajusta o que precisa ser alinhado. Eu não quero apenas atravessar essa fase, eu quero ser moldado por ela. Pai, ajuda-me a entender que novas fases também exigem novos níveis de fé. A fé que me sustentou até aqui talvez precise amadurecer. A confiança que eu tinha precisa se aprofundar. A dependência que antes era superficial, agora precisa ser total. Que eu não viva essa fase tentando controlar tudo. Que eu não tente antecipar cada resultado. Que eu não me desespere quando algo sair do meu planejamento. O Senhor continua soberano, o Senhor continua guiando, o Senhor continua presente. Senhor, ensina-me a abraçar o processo. Nem sempre o crescimento é visível imediatamente. Às vezes, ele acontece em silêncio dentro do coração. Às vezes, ele acontece quando ninguém está vendo. Mas mesmo invisível aos olhos, ele é real. Que eu não desanime se os resultados demorarem. Que eu não perca a motivação se os aplausos não vierem. Que eu não baseie meu valor em reconhecimento externo. Minha identidade não está nas circunstâncias, está na tua presença. Pai, se essa fase está revelando áreas da minha vida que precisam de cura, toca nelas. Se está trazendo à tona feridas antigas, trata-as com teu amor. Se está mostrando padrões que precisam ser interrompidos, dá-me força para quebrá-los. Eu não quero repetir ciclos negativos. Não quero viver sempre os mesmos erros em cenários diferentes. Se esta fase é a oportunidade de romper padrões, eu aceito o desafio. Senhor, novas fases também trazem novas tentações. Às vezes, o sucesso pode inflar o ego. Às vezes, a pressão pode gerar ansiedade. Às vezes, a solidão pode gerar escolhas precipitadas. Guarda-me em cada detalhe, que eu não perca meu equilíbrio espiritual. Se eu crescer, que eu cresça com humildade. Se eu prosperar, que eu prospere com generosidade. Se eu for reconhecido, que eu permaneça simples. Que o crescimento externo nunca supere o crescimento interior. Pai, fortalece meu caráter, porque caráter é o que sustenta qualquer nova fase. Sem caráter, conquistas desmoronam. Sem integridade, oportunidades se perdem. Trabalha em mim aquilo que ninguém vê, que eu aprenda a lidar com críticas sem me destruir por dentro, que eu aprenda a lidar com elogios sem me exaltar demais, que eu encontre estabilidade emocional independente das circunstâncias. Senhor, há momentos em que a nova fase parece solitária. Nem todos compreendem o que estou vivendo. Nem todos enxergam o que estou enfrentando, mas o Senhor vê. O Senhor conhece cada pensamento, cada luta interna, cada dúvida silenciosa. E isso me basta. Pai, ajuda-me a confiar quando os resultados não aparecem imediatamente. Ensina-me que preparação antecede promoção, que raízes profundas são formadas antes que frutos apareçam. Se estou sendo preparado para algo maior, que eu não despreze os pequenos começos, que eu valorize cada passo simples, que eu reconheça que grandes construções começam com fundamentos invisíveis. Senhor, eu também te entrego as expectativas externas. Às vezes, as pessoas projetam sobre nós aquilo que não estamos prontos para carregar. Às vezes, a pressão não vem apenas de dentro, mas de fora. Dá-me equilíbrio para não viver tentando corresponder a tudo. Que eu viva para cumprir o teu propósito, não para agradar expectativas humanas. Pai, novas fases exigem coragem para dizer não. Nem toda oportunidade é direção. Nem toda porta aberta é caminho certo. Dá-me discernimento espiritual para escolher com sabedoria. Que eu não confunda movimento com progresso.
que eu não confunda a atividade com propósito, que cada decisão esteja alinhada com aquilo que o Senhor está construindo em mim. Senhor, fortalece minha mente contra pensamentos de desistência. Quando o cansaço bater, renova minhas forças. Quando o desânimo surgir, reacende minha esperança. Quando a dúvida tentar dominar, reafirma tua promessa. Eu reconheço que estou sendo lapidado, como pedra bruta que precisa ser polida. E o processo de lapidação não é confortável, mas produz brilho. Que eu não fuja do tratamento, que eu não interrompa o processo antes do tempo, que eu permita que o Senhor complete a obra que começou. Pai, que esta nova fase seja um divisor de águas na minha vida, que eu saia dela mais consciente, mais maduro, mais firme, que eu não seja o mesmo depois de atravessá-la. Eu declaro que não serei definido pelos meus medos, não serei limitado pelas minhas inseguranças, não serei paralisado pelas minhas dúvidas. Eu escolho confiar. Senhor, obrigado porque mesmo quando eu não entendo tudo, eu sei que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Nada está fora do teu controle, nada está perdido. Que essa fase me ensine a depender mais de ti do que de qualquer estabilidade externa. Que minha segurança esteja na tua presença, não nas circunstâncias. E se houver momentos de fraqueza, sustenta-me. Se houver momentos de confusão, guia-me. Se houver momentos de dor, consola-me. Eu continuo caminhando, mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque eu sei que novas fases são oportunidades disfarçadas, são convites ao crescimento, são portas para níveis mais profundos de fé. E eu aceito esse convite. Amém. Senhor, ao olhar para tudo o que vivi até aqui, eu percebo que nenhuma fase foi por acaso. Cada ciclo teve propósito. Cada encerramento trouxe aprendizado. Cada recomeço carregou crescimento. E agora, diante desta nova etapa, eu não quero apenas atravessá-la. Eu quero vivê-la com consciência, fé e entrega total. Pai, eu reconheço que novas fases não são apenas mudanças externas. Elas são convites internos, convites para amadurecer, convites para confiar mais, convites para deixar para trás versões antigas de mim mesmo que já não combinam com o futuro que o Senhor está preparando. Hoje eu tomo uma decisão espiritual. Eu não vou resistir ao novo. Eu não vou sabotar aquilo que pode me levar a um nível mais profundo. Eu não vou me apegar ao passado por medo do desconhecido. Eu escolho avançar. Senhor, eu libero aquilo que precisa ser liberado. Libero lembranças que ainda me prendem. Libero expectativas frustradas. Libero pessoas que fizeram parte de fases anteriores. Libero sonhos que já cumpriram seu papel. Eu solto porque confio que o Senhor está segurando. Que essa nova fase seja marcada por alinhamento. Que minhas decisões estejam alinhadas com o teu propósito. Que minhas palavras estejam alinhadas com a tua vontade. Que minhas atitudes reflitam maturidade e crescimento. Pai, eu entendo que toda nova fase exige posicionamento. Não posso viver essa etapa de forma passiva. Preciso agir com fé. Preciso assumir responsabilidades. Preciso me comprometer com aquilo que o Senhor está construindo. Se essa fase exige mais disciplina, eu me comprometo. Se exige mais dedicação, eu me entrego. Se exige mais coragem, eu avanço. Eu não quero viver abaixo do potencial que o Senhor colocou dentro de mim. Senhor, fortalece minha identidade, que eu não permita que as circunstâncias definam quem eu sou. Que eu não permita que opiniões externas ditem meu valor. Minha identidade está firmada em Ti. Eu declaro que esta nova fase não será marcada por medo, será marcada por confiança. Não será marcada por insegurança, será marcada por convicção. Não será marcada por dúvida, será marcada por fé. Pai, que eu saiba reconhecer quando o Senhor estiver abrindo portas e que eu tenha coragem de atravessá-las. Que eu não hesite diante de oportunidades que exigem crescimento.
que eu não recuse aquilo que pode expandir minha visão. Se esta fase traz novos desafios, eu os recebo como instrumentos de fortalecimento. Se traz novas responsabilidades, eu as recebo como sinal de confiança. Se traz novos caminhos, eu os percorro, sabendo que o Senhor vai à frente. Senhor, eu não quero apenas sobreviver a esta fase. Eu quero prosperar nela, quero crescer nela, quero florescer nela, que minha vida produza frutos visíveis, que minha fé se torne mais sólida, que meu caráter se torne mais firme. Pai, remove de mim qualquer mentalidade de escassez. Remove qualquer pensamento limitador. Remove qualquer crença que me impeça de avançar. Que eu pense grande porque sirvo a um Deus grande. Eu declaro que esta nova fase será um tempo de colheita. Tudo aquilo que foi plantado em oração, em lágrimas, em perseverança, começará a florescer. Eu creio que há recompensas preparadas, há portas sendo alinhadas, há conexões sendo estabelecidas. Senhor, que eu esteja atento aos sinais, que eu não perca oportunidades por distração, que eu não negligencie detalhes importantes, que eu caminhe com sensibilidade espiritual. Se houver obstáculos, dá-me resistência. Se houver atrasos, dá-me paciência. Se houver desafios inesperados, dá-me equilíbrio. Nada será maior do que a tua fidelidade. Pai, que esta fase também seja marcada por gratidão, que eu não viva reclamando do processo, que eu celebre cada pequeno avanço, que eu reconheça a tua mão em cada detalhe. Eu agradeço pelas portas que se fecharam, porque elas me direcionaram. Agradeço pelas dificuldades que enfrentei, porque elas me fortaleceram. Agradeço pelos recomeços, porque eles me ensinaram a confiar. Senhor, eu consagro esta nova fase a Ti. Que cada passo seja guiado, que cada escolha seja direcionada, que cada decisão seja tomada com sabedoria, que eu não me desvie do propósito, que eu não me distraia com o que não edifica, que eu mantenha meus olhos firmes naquilo que realmente importa. Pai, eu sei que novas fases trazem novas batalhas, mas também trazem novas vitórias, e eu escolho focar nas vitórias que o Senhor já preparou. Eu declaro crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento em maturidade, crescimento em responsabilidade, crescimento em fé. Que eu olhe para trás daqui a algum tempo e reconheça: foi nessa fase que eu me tornei mais forte. Foi nessa fase que eu amadureci. Foi nessa fase que eu aprendi a confiar de verdade. Senhor, se em algum momento eu me sentir fraco, lembra-me de quem eu estou me tornando. Se eu duvidar, lembra-me do que o Senhor já fez. Se eu pensar em desistir, lembra-me do propósito. Eu não entro nessa nova fase sozinho. Eu entro com Tua presença. Eu entro com Tua direção. Eu entro com Tua proteção. Que esta fase seja um marco, um ponto de virada, um tempo de transformação real. Eu aceito o novo, eu abraço o processo, eu confio no caminho e declaro: esta nova fase será melhor do que a anterior, porque eu estou mais maduro, mais consciente e mais dependente de Ti. Obrigado, Senhor, porque o novo não é ameaça, é promessa. Amém.